Muito bem, Vida e Saúde já está de volta. No primeiro bloco você conferiu aqui com a gente os benefícios da drenagem linfática para eliminar as toxinas, muito interessante. E agora a gente vai falar também sobre um assunto muito sério e muito importante. Como prevenir o câncer? Na verdade, essa é uma dúvida de muitos de nós. Eu acho que quem tiver com isso em mente está muito na frente, tem que realmente pensar nisso. Mas o Paulo foi quem mandou pra gente um vídeo e vamos conhecer um pouquinho mais da história dele. Quais são os hábitos saudáveis que eu devo conduzir na minha vida para que eu não tenha câncer? Tá certo, Paulo? Que bom que você está preocupado com isso. A gente também está preocupado com isso. Cada programa que a gente faz aqui, a gente pensa nos pequenos hábitos que dão um grande resultado e que interferem, assim, grandemente na nossa saúde. E para resolver a sua questão e também para a gente conversar um pouquinho, discutir um pouquinho desse assunto, a gente está aqui com o Dr. Everton Padilha, que é do Hospital Adventista, pesquisador, tá aí fazendo muita coisa bacana nesse aspecto. Prazer recebê-lo aqui com a gente, viu, doutor? Prazer é nosso, Teru. E temos também a Marina, que é nutricionista, que também tem que pensar bastante nessa área, acaba trabalhando muito com prevenção e também quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigada viu? a vocês. Vamos lá então, olha gente, o câncer, vou jogar uma bomba logo. O câncer é uma doença do estilo de vida ou uma doença genética? Tem muita gente que joga a culpa só na herança e esquece que o estilo de vida também está ali, né? Com certeza. Na verdade, assim, para o câncer iniciar, existem fatores que são iniciadores e tem fatores que são promotores. Então, uma situação que às vezes assusta algumas pessoas, mas todos os dias, todos nós produzimos células defeituosas, que podem se tornar um tumor benigno muitas vezes e algumas vezes maligno. Só que essas células, na maioria das vezes, na maioria das pessoas, elas são rapidamente tiradas de circulação pelo nosso sistema imunológico. E o que acontece? Algumas pessoas, elas têm uma tendência genética, sim, para desenvolverem determinados tipos de câncer. Então, por exemplo, determinados tipos de câncer de mama, eles são mais agressivos, determinados tipos de câncer de cólon também são mais agressivos. Enfim, existe uma propensão genética. Porém, essa propensão genética, ela é facilitada pelos fatores que são chamados de promotores. Ou seja, às vezes existe uma célula ali cancerígena, que o organismo ele daria conta rapidamente dela, mas por causa dos hábitos de vida que não são saudáveis, então essa célula se desenvolve, multiplica-se, torna-se num tumor que no caso do câncer, ele depois se espalha e gera uma série de problemas. Quer tomar conta do corpo, exatamente. Né? Ou seja, se for responder, existe um fator genético, mas hoje em dia talvez o principal fator seja o estilo de vida. Na verdade, o fator genético a gente está muito assim, está fora do nosso controle. Agora, o estilo de vida a gente pode controlar. Exatamente. Então, vamos trabalhar com o que a gente pode controlar. Com certeza. Vamos falar, Marina, do que promove a prevenção no caso do câncer. Falando de alimentação, lógico que existe um consenso que uma boa alimentação ela vai ser benéfica, acho que para todo mundo, não só em questão de prevenção de câncer, mas de qualquer outra doença. Mas o câncer em especial depende muito do tipo de câncer e o local onde o câncer vai estar ou acometer. Então, a gente é muito beneficiado hoje em dia, uma alimentação rica em fibras que pode prevenir o aparecimento de câncer de intestino, de cólon, até o câncer de estômago também tem uma colaboração da ingestão de fibra. As vitaminas como um todo, o excesso também pode ser prejudicial, então hoje em dia a gente vê muita automedicação por hipervitamínicos e eles, sim, determinadas vitaminas podem ter influência, não no surgimento, como o doutor falou. Sim, exatamente. Não no surgimento, como o doutor comentou, não é uma coisa única, é multifatorial, mas pode colaborar. Os homens são muito beneficiados pelo licopeno, por exemplo, que ele tem um papel muito importante no combate do câncer de próstata. Então, fica difícil brócolis pontuar. Também acaba sendo também um alimento... Sim, os vegetais crucíferos, como o brócolis. Então, é muito difícil pontuar um alimento, um superalimento para o combate do câncer de uma maneira geral.
Mas a alimentação balanceada e principalmente, eu acho que hoje é o que a gente mais vê acontecendo, é a falta de fibra na alimentação, é o que mais me assusta. Hoje em dia, é o que mais me preocupa como profissional da saúde. Eu acredito que o doutor também consegue ver, porque ele consegue controlar várias coisas. Dentro delas é o câncer de cólon, de intestino, que eu acho que é um câncer muito agressivo, talvez, dependendo do tipo. Sim, e é uma coisa muito presente hoje. Então, eu acredito que se eu fosse pontuar, eu acho que as fibras não deveriam faltar. Não, acho que são as mais importantes hoje em dia. Assim, exatamente como ela falou, quando você fala câncer, você pensa em algo, mas é uma miríade de coisas. Então, por exemplo, hábitos saudáveis, no geral, eles em si, eles já são promotores de uma melhor saúde e de uma prevenção do câncer. Logicamente, tem uma pessoa que, olha, teve a dieta melhor possível durante toda a vida, mais natural, mais... Acontece. Isso daí, geneticamente, pode acontecer, sim. Agora, o que acontece na nossa sociedade? A maioria dos alimentos tem conservantes, tem aditivos químicos, que, na verdade, assim, os estudos que são feitos de toxicidade são estudos bem conduzidos, mas, assim, efeitos a longo prazo, às vezes nós não temos. E o que acontece? Muitas vezes, alguns tipos de câncer, eles estão associados com autoimunidade. Ou seja, você começa a colocar certos tipos de corantes, certos tipos de aditivos, certo tipo de conservante. O nitrito, por exemplo, que está presente em certos conservantes de carnes, de embutidos. Ele pode causar câncer de pâncreas, ele pode causar câncer no estômago. Certos tipos de corantes, coisas que você não necessitaria. Sim. O glutamato monossódico, que hoje em dia é um realçador de sabor. É um realçador de sabor e ele está associado... Proibido em diversos países, mas aqui no Brasil ainda está, né? Ele está presente em muitos alimentos, principalmente alimentos industrializados, né? E a gente vê, tem muito estudo associando o glutamato monossódico a vários tipos de câncer e outras doenças também. São os temperinhos, gente. Sabe aquele temperinho pronto, aquele que a gente compra, que já está para facilitar a nossa sabor. Para facilitar a nossa vida, aquele sal com sabor. Ele tem meio sal, meio açúcar. Tem até um nome para esse tipo de... É unami, se eu não me engano. Unami, se eu não me engano também. A gente pode evitar. Sim. E isso é um negócio que, assim, parece que vicia. Porque se a pessoa que está acostumada a comer com esse tipo de alimento, os outros alimentos sem esse componente parece que não tem sabor. A língua acostuma com aquele sabor, né? Ele dilata a papila gustativa, ele não tem sabor em si, mas ele abre para que tenha maior sensibilidade de percepção. Agora, tem outras questões que eu acho que são importantes nós frisarmos. Atividade física, o repouso, o uso da água, abundante da água, a exposição à luz solar adequada, o repouso, exercício, uma atitude de confiança, eles são essenciais para se evitar também o câncer. Você falou agora da atitude de confiança, doutora. Eu acho que o fator estresse, o fator, assim, tensão, a gente está vivendo numa época a gente está sempre correndo contra o relógio, correndo contra o tempo, correndo contra prazo. E muitas vezes as nossas pressões, as nossas tensões para lidar com problemas emocionais, elas acabam ficando assim, aprisionadas. E eu acho que pelas coisas que a gente lê por aí também, um dos fatores assim muito fortes no câncer é o fator questão emocional. Com certeza. Então, a confiança em Deus, a confiança... Eu já vi casos de pessoas que, assim, pela parte médica, pela parte da oncologia, olha, é um tumor tratável, é pequeno, dá para retirar, dá para fazer a terapêutica que for necessária ali, mas de repente a pessoa não estava apropriadamente com aquela atitude de confiança, fé, aquela atitude positiva diante da vida, e simplesmente o tumor tomou conta. E já vi situações de pessoas que, olha, está mais difícil, está mais complicado, não no sentido que seja curativo em todos os sentidos, porque eu acho que aí entra até uma questão maior, entra uma questão que é Deus, que é sobrenatural, que vai além da ciência. Mas mesmo na condição de aumentar a expectativa de vida, você ter uma atitude positiva, se preservar, diminuir o estresse é essencial. Essencial. Olha, gente, Paulo, quanta coisa a gente falou aqui que, na verdade, você talvez que acompanha o Vida e Saúde sabe que a gente preconiza.
o uso dos 8 remédios, dos 8 recursos naturais que a gente tem, ele precisa ser, assim, incorporado na nossa rotina de uma maneira, assim, muito prática. Porque senão, não adianta você se alimentar super bem e pensar. Eu conheço pessoas assim que, nossa, tal coisa muito boa porque combate radicais livres sabe, mas não bebe água, por exemplo, ou não descansa o suficiente, está sempre estimulado. Totalmente prejudicada e o restante ok, talvez. Então a gente precisa pensar de uma maneira holística e pensar assim, olha, realmente o estilo de vida precisa estar em ordem. E a gente muitas vezes vai ter que remar contra a maré, porque a gente às vezes vai ter que falar não para algum trabalho, para algum prazo que a gente não vai conseguir cumprir, ou às vezes a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa que talvez a gente pensa que seja importante, mas eu acho que sem saúde a gente não é nada. Eu acho que, como o doutor pontuou a questão da genética e dos hábitos, acho que a pessoa se conhecer é muito importante, conhecer a vida da própria família. Então, existe um caso de câncer na família, por que eu já não vou começar a procurar uma prevenção? Com certeza. Não que aquilo vá acontecer comigo, mas a gente sabe que o risco pode ser aumentado. Se cuidar, poxa. Se cuidar, exatamente. Acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente pode pensar assim, nem sempre as coisas estão no nosso controle. Muitas tragédias, acidentes fazem parte da vida. E a gente precisa aprender a lidar e a confiar que Deus está no controle, que Ele vai dar força quando a gente precisar e que a gente pode fazer uma outra parte, sim, que está no nosso alcance, que é cuidar do nosso corpo, se amar, né? Se cuidar de verdade, de uma maneira assim completa. E vai fazer diferença. Eu acho que isso é prevenção, não só para câncer, mas para muitos outros problemas sérios da nossa vida. Até no sentido de saber priorizar. No momento que existe atitude preventiva e existe atitude quando você muitas vezes encontra uma situação, olha, eu estou com câncer, estou com uma doença. Se você focaliza dentro das coisas que são espirituais, no sentido da Bíblia, do que vem de Deus, às vezes você consegue até ter mais foco para buscar, talvez não a solução que vai mudar tudo, mas até para você ter qualidade de vida. Mas às vezes vai resolver na cabeça as coisas diferentes, né, doutor? Com certeza. Tá certo. Gente, obrigada pela participação e pela sensibilidade de vocês e que Deus abençoe cada um na esfera de trabalho, viu? Obrigado. Amém, obrigada. Tá certo, gente. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu um pouquinho aqui da nossa conversa. E eu realmente espero e oro para que você faça as mudanças que são necessárias, que são muitas vezes difíceis, mas saiba, elas não são impossíveis se você se planejar, se você pedir para Deus força e se você confiar que tudo pode ser diferente a partir de hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo Vida e Saúde amanhã, às 4h30 da tarde.